Vamos exaltar Jesus alto, mais alto nessa noite. Vamos, Lagoinha, é uma noite fria, mas pode ser uma noite de avivamento. Tem gente cansado da última semana, mas tem gente pronto para viver a melhor semana da sua vida. Tem gente que veio só assistir, mas tem gente que veio para queimar com ele nessa noite. Tem gente que está aqui distraído, mas tem gente posicionada em Deus e vai viver milagre. Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Glória a Deus! Glória a Deus! Tem algum incendiário aqui nessa noite? Tem alguém apaixonado aqui por Jesus nessa noite? Então sacode 10 pessoas antes de você sentar. Fala, irmão, Deus vai falar com você agora. Deus vai ativar pessoas agora. Deus vai mudar a história de famílias agora. Alguém crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Eu preciso de pelo menos uns 500 incendiários aqui. Cadê você? Sabe, a gente tem uma cultura aqui. A nossa cultura é de reagir àquilo que Deus está fazendo. Pastor, eu sou visitante, eu não sei como me posicionar. Tudo bem, a gente vai fazer um workshop bem rápido aqui. O que você faz quando o seu time marca um gol no final de um campeonato? Isso é muito menos do que você vai fazer quando Deus mudar a tua história. Amém? Pastor, como é que eu me posiciono? Reaja. Se você quiser correr, corra. Se você quiser pular, pule. Se você quiser gritar, grite. Se você quiser fazer alguma coisa, faça. Mas reaja à presença de Jesus. Quantos creem que Ele está aqui? Diga eu. Quantos creem que essa noite pode mudar a tua história? Diga amém. Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, vamos lá, vamos começar. Ainda bem que eu vi Jesus. Alguém feliz com Jesus ainda? Sabe, a gente começou uma série e a primeira semana eu falei sobre o poder da oração. Olha para mim de forma bem atenta. Eu tenho 30 minutos para ressuscitar mortos, liberar destinos, mudar a história de alguém aqui. Eu falei sobre o poder da oração. E a oração, principalmente para a nossa geração, é algo que a gente terceirizou como se fosse o comissionamento de alguém, como se alguém tivesse a responsabilidade de ouvir os céus e falar para a gente o que ouviu. É por isso que tem tanta gente correndo atrás de profetas, porque supostamente homens que ouvem os céus estão dizendo para quem não ouve aquilo que os céus estão falando a seu respeito. Mas uma igreja que ora, por mais que honre a unção profética, não depende de profetas. Deus vai falar com você no seu íntimo. Deus vai te dar direções. Alguém comigo aqui? Deus vai te dar confirmações. Deus vai deixar de forma clara onde é para você ir, as portas que você precisa entrar. Você está comigo? Diga amém. Nesse último domingo eu falei sobre o poder da entrega. E o poder da entrega é algo que move os céus. Olha para mim. Os céus, eles não são surpreendidos pelas suas conquistas, mas a gente chama a atenção do céu a partir das nossas entregas. A Bíblia não diz que Jesus conquistou muitas coisas naturais, mas a Bíblia diz que Jesus se entregou porque o Pai pediu. Se você for pegar o ministério de Jesus, o que Ele fez de mais poderoso não é o que Ele conquistou ao longo de 33 anos, mas é aquilo que Ele entregou em um dia. A história de Abraão, o pai da fé, nos chama a atenção o fato de alguém que não conseguia gerar se tornar pai de um filho. Mas me chama muito mais a atenção do coração de Abraão a ponto de entregar o seu único filho quando Deus pediu. A gente foi marcado domingo passado e nessa noite Deus quer falar com a gente a respeito de promessas. Eu quero falar sobre o poder das promessas. Quantos querem viver promessas de Deus aqui? O que são promessas, pastor? Promessas são declarações de Deus a respeito de você. São coisas que Deus disse sobre você quando nem você existia, porque o teu chamado e as suas promessas antecedem a tua existência. Quando nada existia, já havia uma promessa liberada sobre você. É por isso que, por mais que os teus pais te amem, eles não podem definir o seu limite, porque antes dos seus pais serem gerados já havia uma palavra a seu respeito.
É por isso que, por mais que a ambiência em que você foi criado, ou o bairro em que você foi criado, ou a família em que você foi criado, possa limitar você, possa não acreditar no teu potencial, o teu futuro não depende do que os outros pensam, o teu futuro depende daquilo que Deus fala. Talvez você ouviu, você não vai dar em nada, você não vai romper, mas Deus disse algo a teu respeito antes dessas vozes contrárias falarem algo sobre você. Alguém comigo aqui, diga amém. Verdade é que a gente precisa entender quem chegou primeiro. A opinião dos seus amigos chegou depois, porque antes de se tornarem amigos, Deus já falava sobre você. A opinião dos seus pais chegou depois, porque antes de serem os seus pais, já havia uma palavra de Deus liberada sobre você. Antes do seu deserto, antes do seu gigante, antes da sua crise, Deus já havia falado algo a teu respeito. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém está comigo? Diga amém. O que são promessas, pastor? Promessas são liberações de Deus, ancoradas no seu futuro. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A esperança mora no futuro. A esperança não mora no passado, porque o passado é um tempo que não existe mais. A esperança, Maurício, não existe no presente, porque presente é o que está acontecendo agora, mas futuro é aquilo que está me aguardando. Quando Deus fez uma promessa, Ele estabeleceu essa promessa no meu futuro, e essa promessa só está me esperando chegar. Tem pessoas que estão lutando contra a vontade de Deus, estão tentando com a sua força, mas Deus está dizendo para alguém aqui: se você parar de tentar na força do teu braço e deixar eu te conduzir, aquilo que eu te prometi no passado vai acontecer no futuro. Aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou no teu coração, para você é algo que vai acontecer. No céu é algo que já aconteceu. Alguém pode celebrar Jesus aqui nessa noite? Aleluia. O que são promessas? Promessas são palavras de Deus liberadas sobre você, que já são reais para Ele, mas você precisa se posicionar para que se tornem reais para você. Pastor, todo mundo que ouviu uma promessa de Deus vai viver? Não, na verdade, tem mais pessoas que não vão viver as promessas do que pessoas que estão vivendo as promessas. Mas não é porque Deus não quer que você viva. Quando Ele te prometeu, Ele prometeu com o desejo de você experimentar o que Ele preparou. Mas é porque muitas vezes a gente sabota o nosso destino profético. Muitas vezes a gente tenta na força do nosso braço ou do nosso jeito, mas a palavra de Deus nos ensina: os caminhos dele são mais altos que os meus, os pensamentos dele são maiores que os meus, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então você vai sair daqui nessa noite com uma expectativa única de viver cada promessa que Deus te fez. Levante suas mãos e declare com autoridade: diga: as promessas de Deus vão se cumprir em nome de Jesus. Você crê nisso? Números 23 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Irmão, guarda isso aqui com carinho, porque se você entender isso aqui, muita coisa pode romper a partir de hoje na tua família. Os nossos inimigos muitas vezes acreditam nas nossas promessas mais do que nós mesmos. E eu vou te dar exemplos bíblicos para você entender essa realidade. Quando Faraó manda assassinar todos os meninos de uma geração, é porque ele acreditava que o libertador estava sendo gerado naquela geração. O inferno sempre ele tenta cessar uma revolução antes dela começar. Se Faraó não acreditasse que de fato um libertador estava sendo levantado, ele não assassinaria uma geração inteira. Mas ele sabia que aquilo que havia sido prometido por Deus se cumpriria, e por isso ele tentou impedir antes de se cumprir. Foi assim com Jesus. A Bíblia diz que mandaram matar todas as crianças. Jesus ele precisou ir para um outro lugar para que ele não fosse assassinado também. E por que mandaram matar todas as crianças de uma geração? Porque se ouviu uma boa nova: um libertador está sendo gerado nesse tempo, e ele vem enviado por Deus em favor do seu povo. Sabe, a gente vê isso na história de José. José não foi vendido pelos irmãos até que recebeu um sonho de Deus.
Quando o inferno recebe a notícia de que Deus deu um sonho para José, o inferno usa os seus irmãos para tentarem sabotar o destino profético de José. Irmão, guarda isso com muito carinho e ouve com muita atenção. Todas as vezes que você despertar para o seu destino profético e para suas promessas, também serão despertados os seus inimigos e opositores. Mas isso é um bom sinal, porque o inferno só milita contra aquele que acordou para o seu destino. Quando você entender o sonho que Deus tem para você, não se assuste se pessoas ao teu redor tentarem te vender, mas também não tenha medo. Eles estão te empurrando para um lugar distante, mas estão te aproximando do seu destino profético. José foi vendido pelos irmãos. Talvez aos olhos dos irmãos eles pensaram: agora esse sonhador não vai mais sonhar. Mas o que eles não sabiam é que o cativeiro e a prisão e as correntes e as cadeias levaram José para mais perto do palácio. Um dia ele recebe um sonho de Deus, no dia seguinte ele dorme escravo, mas anos depois ele dorme como escravo num dia, e no dia seguinte se levanta como governador. Deus é aquele que pode mudar a tua história em um dia. Ele pode fazer para a sua família em uma semana o que você não faria sozinho em meses, porque tudo que Deus precisa é do seu posicionamento a partir das suas promessas. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Tentaram matar José antes do sonho se tornar real. Tentaram matar Jesus antes dos Messias se revelar. Tentaram matar Moisés antes do libertador tirar o povo do Egito. Tentaram parar você antes de você casar, antes de você dar um passo de fé para abrir a tua primeira empresa. Talvez tentaram parar você antes de vir para o culto essa noite. Quem sabe vão tentar parar você na segunda-feira, quando você estiver empoderado e cheio de expectativa para o novo de Deus. Irmão, guarda isso aqui: o inferno faz muito bem o trabalho dele. A igreja que não pode fazer mal o trabalho dela. O papel do inferno sempre é desanimar, distrair e frustrar. O papel da igreja é confiar, caminhar, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Os nossos inimigos, como diz a palavra, virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Levante suas mãos. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque há sobre a igreja de Jesus o sangue do Cordeiro que nos dá livramento. O mesmo sangue que lavou os umbrais das portas no passado e não deixava que o anjo da morte entrasse, é esse sangue que cobre você do alto da cabeça à planta dos pés. Não importa o tamanho dos gigantes e de que forma eles se levantem, nós cremos e nós declaramos: os inimigos que vêm contra nós serão abatidos pelas mãos do grande eu sou. Você e a sua casa, blindado, guardado, ungidos, protegidos. Você e a sua casa vão viver ainda esse ano o maior romper da sua história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, os seus inimigos acreditam nas suas promessas. Se não fosse assim, não tentariam sufocá-las antes de você despertar para elas. Seus inimigos acreditam nas suas promessas. E tem um porquê deles acreditarem. O primeiro motivo pelo qual o inferno acredita na sua promessa é porque ele viu desde a eternidade passada toda palavra que saiu da boca de Deus se cumpriu. É porque ele viu desde a eternidade passada todas as vezes que Deus abriu a sua boca, algo sobrenatural aconteceu. É por isso que ele tenta desativar aquilo que você carrega, porque ele não pode desfalar aquilo que Deus já falou a teu respeito. Igreja, olha para mim, pega isso aqui em nome de Jesus. O inferno não pode desfazer o que Deus fez, desfalar o que Deus falou. Então ele vai tentar fazer você desacreditar daquilo que Deus prometeu. Se você parar de olhar para as promessas e começar a olhar para os problemas, sua jornada vai ficar mais cansativa. Você vai abrir espaço para comparação. Você vai começar a olhar para a jornada do outro e vai parecer que é mais leve que a sua. Você vai começar a olhar para a família do outro e vai achar que ela é mais abençoada do que a sua. Você vai começar a olhar para o casamento do outro e vai achar que o casamento do outro é melhor do que o seu. Porque quando a gente para de olhar para a nossa promessa e começa a comparar com a jornada do lado, a gente pode estar comparando a nossa fase de semeadura com a fase de colheita de alguém. Tem pessoas que olham para o que a gente está vivendo
e falam: Fernandes, me explica isso em 2 anos. Vocês levaram 2 anos para viver isso? Eu falei: não, são mais de 15 anos chorando no secreto sem ninguém ver. A colheita tem durado 2 anos, mas a semeadura durou mais de 15. Às vezes algumas pessoas me perguntam: ô pastor, como é que você faz para preparar um sermão? Quanto tempo dura? Eu falo: demorou uma vida inteira. São 36 anos aprendendo sobre dependência com Deus. Não são 2 horas na madrugada, não são 3 horas de oração que geraram um sermão, não. Existe um homem marcado por Deus, falando para homens marcados por Deus, para te relembrar que se você for fiel no pouco, sobre o muito você vai ser colocado. Se você olhar para o Senhor das suas promessas e não parar para ficar olhando para os seus problemas, os seus inimigos vão se apequenar e Deus vai se revelar cada vez maior diante de você. Alguém comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. Max Lucado tem uma frase que é tão incrível, eu já falei tantas vezes que eu acho que ele podia me ceder essa frase. Ele diz que se você olhar para os seus gigantes, você tropeçará, mas se olharmos para o nosso Deus, os nossos gigantes é que tropeçarão. As promessas, elas são compartilhadas no nosso dia bom. Guarda isso aqui: a maior parte das promessas que Deus te fez, Ele te fez no seu dia bom. Mas todas as vezes que Deus te prometeu algo no seu dia bom, Ele está te dando o suprimento que você vai precisar no seu dia mau. José recebe uma promessa e um sonho de Deus enquanto ainda havia uma capa colorida sobre si. Mas José precisou se lembrar da promessa de Deus quando seus irmãos haviam roubado a capa que ele carregava. José recebe um sonho de Deus enquanto ainda estava na aldeia com seu pai, enquanto ainda estava num lugar confortável, enquanto ainda estava sendo mimado e predileto pelo seu pai. Então ele recebe um sonho de Deus quando tudo vai bem, mas ele precisa se agarrar a esse sonho de Deus enquanto tudo ia mal. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Tem muitas palavras que Deus vai te dar no seu dia bom. Se agarra a elas, você vai precisar no seu dia mau. Tem dias que a gente está passando por crises, coisas que não cooperam, portas que não se abrem. Às vezes parece que é só com a gente, as coisas não fluem, as coisas não acontecem. A gente está prestes a viver algo e aí desmorona. A gente está prestes a fechar um contrato e é cancelado. A gente está prestes a conseguir algo e aí escorre pelas mãos. Irmão, nesse dia é o momento que você precisa trazer à memória o que te dá esperança. O salmista, ele diz: eu elevo meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então levante suas mãos e declare isso. Diga: Pai, cada promessa que o Senhor me fez, diga, vai me sustentar no meu dia mau. Eu elevo meus olhos aos montes e eu sei de onde vem o meu socorro. Vamos lá, em Alphaville, declaro com autoridade. Diga: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Diga: eu não estou sozinho, eu não fui esquecido. E mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu vou viver ainda esse ano o maior romper de milagres, sinais e maravilhas da minha história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! Vamos lá, Goiânia, se for pra ele, você pode fazer melhor. Santo! Glória a Deus! Será que alguém pode dizer: ainda bem que eu vi, Jesus? Irmão, isso é tão poderoso que nem Jesus abriu mão desse recurso. A Bíblia diz que Jesus foi batizado. Rafa, pega isso aqui, Dani. Jesus foi batizado 30 anos, até o dia que ele foi mergulhado nas águas, Pedro, e recebeu uma porção do Espírito. E a Bíblia diz que assim que ele é batizado, uma voz dos céus diz: esse é o meu filho, em quem eu tenho o meu prazer. Jesus então é levado pelo Espírito para o deserto. E a primeira tentação de Jesus no deserto é ouvir do próprio Satanás a seguinte indagação: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Irmão, 40 dias antes,
Deus deu para Jesus a palavra que ele precisaria 40 dias depois. Antes da provação, Deus relembra ele: ei, você é o meu filho, em quem eu tenho o meu prazer. 40 dias depois ele é tentado por Satanás e a pergunta é: você é o filho de Deus? Irmão, eu lembro que alguns meses atrás era um culto das 17 horas no Auditório 2. Eu estava angustiado, meu coração estava apertado. Eu subi para pregar, faltava 1 minuto e pouco, 2 minutos de louvor, e eu fiz uma oração. Eu já compartilhei isso com vocês aqui, talvez alguns lembrem. Eu falei: Jesus, usa alguém do meu staff para me dar um abraço. Move algum dos pastores, um voluntário, qualquer um. Eu só queria um abraço antes de subir. E eu estou de olhos fechados. Daqui a pouco eu abro os olhos, faltam 30 segundos, e eu peço de novo: Jesus, usa alguém para me abraçar. E daqui a pouco alguém da produção bate no meu ombro e fala: pastor, está na hora de você subir. E eu subo, e eu prego. E quando eu acabo o culto e eu entro na minha sala, vem o Samuel Wagner e fala: pastor, ontem, 3 e pouca, 4 da manhã, Deus me acordou para orar por você. E Deus me deu algumas palavras para liberar sobre você. Eu posso? Eu falei: claro, mano. Ele falou: mas antes eu preciso fazer algo que Deus me pediu para fazer. Eu posso te dar um abraço? E aí eu comecei a chorar, eu falei: pode. E aí ele me abraçou e ele falou: Deus mandou te dizer que esse é o abraço dele para você. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Domingo 5 da tarde eu peço um abraço. Sábado 3:30 da manhã Deus manda alguém me abraçar. Tem necessidades que você nem sabe que tem, mas Deus já mandou a provisão ao seu encontro antes da necessidade chegar. Vamos, levanta suas mãos, recebe isso aqui em nome de Jesus. Tem provações que você vai enfrentar, gigantes que vão se levantar. Você nem sabe que eles existem, nem sabe por quais caminhos eles estão vindo, mas Deus está liberando promessas sobre você, para que no seu dia mal você não se esqueça: eu sou com você, filho, eu estou contigo, a minha vara e o meu cajado te consolam, eu sou o que você precisa, eu te sustento, eu te guardo, eu te guio, eu te amo, eu te quero bem. Todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Alguém pode dizer glória a Deus? Sabe, tem promessas que Deus nos dá no dia bom, e elas vão ser o nosso pão do céu, o nosso maná, para nos sustentar no nosso dia mal. Tem promessas que Deus te dá hoje, para que você não aceite algumas realidades do teu futuro. Eu lembro que quando eu estava internado em 2017, eu estava num CTI, fiquei quase 40 dias no CTI, e quando eu olhava para aquele leito, eu comparava com o que Deus tinha falado a meu respeito. E eu falava: Jesus, não parece com o que o Senhor me falou, então esse não é o final da minha história. O Senhor me disse que eu seria pai de filhos, e eu só tenho uma. Não é o final da minha história. O Senhor me disse quando eu me converti, na semana em que eu me converti, que eu pregaria em nações, e eu não toquei em nações ainda. Esse não é o final da minha história. Irmão, quando Deus te dá uma promessa de futuro, você vai utilizar isso para confrontar com o seu presente. E se aquilo que você está vivendo não parece com aquilo que Deus te prometeu, você vai ter uma firme convicção: ainda não é o final da minha história. Levante suas mãos em nome de Jesus. Feche teus olhos, deixa eu profetizar sobre você. Deus vai trazer à nossa memória nesses dias aquilo que nos dá esperança, porque tudo que os céus fazem é um contraponto àquilo que a terra está fazendo. Existe uma nova epidemia, se chama ansiedade. Existem pessoas com pensamentos de morte, vivendo algo que sempre sonharam viver. Mas eu declaro em nome de Jesus: você vai trazer à tua memória o que te dá esperança. Você não vai andar ansioso, você não vai enfrentar pânico, não. Deus vai trazer bálsamo sobre o seu coração e sobre os seus pensamentos. Deus vai te renovar no teu dia mal. Deus vai te fortalecer no dia da crise, no dia da falta. Deus vai renovar teus pensamentos. Eu declaro em nome de Jesus, do alto da tua cabeça, a planta dos seus pés, Deus te dando uma unção fresca que despedaça o jugo. Deus te dando uma nova porção de coragem, de fé e de ousadia. Você vai enfrentar inimigos mais poderosos do que os que você já enfrentou, mas o seu coração não vai temer. Você vai
como Davi diante de um gigante, você vai na força do seu Deus, e Ele vai abater inimigos diante de você. Você vai ver a fidelidade do Senhor te dando livramento. Ele vai te guardar de dados inflamados, de setas do inferno. Palavras contrárias liberadas contra você não se cumprirão. Armas forjadas contra você e contra a sua casa não prosperarão, porque você está guardado em Deus. Você é filho de Deus, você é justificado por Ele, você foi comprado a preço de sangue, e não há nada nos céus ou debaixo dos céus, não há nada na terra ou debaixo da terra que tenha mais poder e autoridade do que o nome de Jesus. Você vai enfrentar inimigos e você vai vencer batalhas, e vai se lembrar: foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem operou. E o seu testemunho de milagre vai tocar famílias em lugares que você jamais imaginou. Eu declaro em nome de Jesus, toda ferida aberta se tornando um ministério em nome de Jesus. Deus removendo traumas nessa noite, Deus removendo aquilo que te impedia de romper, de fluir, algemas, cadeias emocionais, grilhões, nós declaramos caindo por terra em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus, seja renovado em nome de Jesus, seja empoderado em nome de Jesus. Receba uma nova porção de unção e de fé para viver ainda esse ano o maior romper da sua história em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia, aleluia. Vamos lá, Goiânia, se for para Ele, você pode fazer melhor. Aleluia. Sabe, a Bíblia fala sobre um homem, baixa um pouquinho o volume da banda, fala sobre um homem que ele era endemoniado. Você já ouviu essa história do endemoniado gadareno? Ele se cortava, ele se feria, muitos homens não conseguiam pará-lo quando ele estava possesso. Mas a Bíblia diz que ele tem um encontro com Jesus. Olha para mim. Aquele homem tem um encontro com Jesus, e depois que esse encontro acontece, a Bíblia diz que ele toca uma decápolis com o seu testemunho. Pastor, o que é uma decápolis? É um termo utilizado pelos romanos na época, que falava a respeito de um conjunto com 10 cidades. Então um homem endemoniado, que se feria com pedras, que dormia em cemitérios, depois de um encontro com Jesus, toca mais de 10 cidades com seu testemunho. Irmão, eu acredito que a fúria do inferno sobre esse homem era proporcional às promessas que Deus tinha para ele. Porque você vê a mesma intensidade do pecado dele se torna a intensidade do chamado dele. A mesma forma como ele é ferido e afligido é a forma como ele é usado e empoderado. Eu acredito, até os ossos, que quanto maior a visão que Deus tem para nós, maior é a resistência que a gente enfrenta do inferno. E é por isso que as coisas não são facilitadas para os filhos de Deus, porque esses processos são proporcionais ao peso da glória do seu testemunho. Tem famílias que estão me ouvindo aqui, talvez por anos você orou pelo seu marido, mas se hoje ele está sentado do seu lado, acredite, você está vivendo algo que só o próprio Deus poderia fazer. Tem um dos empresários da nossa igreja, o Ricardo, e por 10 anos ele ia para o bar e deixava a mulher na igreja. Ele parava no meio do culto e ele mandava ela sair do culto com as crianças. Ele chegava bêbado, muitas vezes ele era ignorante. E ele estava dando testemunho esses dias no nosso grupo de homens, e ele contou chorando que por muitas vezes ele esperava que a mulher confrontasse, mas ela em silêncio voltava para casa. E de madrugada ele acordava e ela estava aos pés da cama orando por ele. E por muitas vezes ele chegou bêbado em casa e ela cuidou dele. Até que um dia ele começou a ser constrangido pelos louvores que ele ouvia do lado de fora do culto, e ele decidiu entrar, e Jesus tomou o coração dele, e hoje ele é um homem de Deus. Então essa mulher enfrentou uma resistência tão grande, mas a glória da segunda casa é maior do que a da primeira, porque Deus é especialista, irmão, em atribuir no lugar de vergonha a dupla honra de Deus. Alguém fica de pé em nome de Jesus? Eu quero profetizar sobre você. Eu quero profetizar sobre homens que têm sido marcados em meio a batalhas. Feche teus olhos, levante suas mãos em nome de Jesus.
Qual seria a glória de um Deus que restitui na medida em que o inferno tirou? Feche teus olhos. Deus não te restitui na medida em que o inferno te roubou. Ele restitui muitas vezes mais, porque aquilo que Deus faz não se compara àquilo que o inferno fez. Então, se o teu casamento enfrentava crises e Deus restaurou, você não vai ter um casamento normal. Você vai ser uma liderança dentro de ministério de famílias. Aleluia. Se você enfrentava vícios, e os vícios fizeram você passar por muitas vergonhas, geraram muitas marcas, por conta dos vícios você feriu quem mais você amava. Deus não vai só cessar vícios, mas Deus vai te usar como uma voz de esperança para quem está lutando aquilo que você lutou e venceu. Eu estou falando para homens aqui que passaram por humilhação financeira. Eu sei o que é passar por uma humilhação financeira. Querer prover e não conseguir, querer comprar e não poder comprar, querer pagar e não ter para pagar, querer comer e muitas vezes você não poder comer o que precisa ou deseja comer. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que o Senhor vai fazer sobre você não é só suprir uma necessidade, não, Ele vai superabundar. Vai ter para você e para os seus filhos, vai ter para os filhos dos seus filhos. Você vai dar um testemunho a respeito do Deus da restituição, mas você também vai dar testemunho a respeito do Deus da dupla honra. Você vai dizer: o inimigo tirou isso da minha casa, mas Deus acrescentou 100 vezes mais. O inferno me usou no passado, mas hoje Deus me usa 100 vezes mais. Em todos os lugares que eu fui ferido, Deus não só me sarou, como tem usado o meu testemunho para sarar. Em todos os lugares que eu fui marcado, Deus só não me marcou, mas está usando as minhas marcas para marcar. Eu declaro em nome de Jesus: você e a sua casa serão um bom testemunho. Você e a sua casa viverão um milagre da glória da dupla honra de Deus. Você e a sua casa são chamados por Deus, não só para que necessidades sejam supridas, mas o seu cálice vai transbordar. O salmista diz: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Eu queria te convidar de olhos fechados. Você que é batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca, libera o seu som. Eu queria te fazer um convite, irmão. Começa a apresentar para Deus o seu clamor nessa noite. Você sabe o que você precisa, você sabe quais são os seus gigantes, você sabe quais são suas impossibilidades. Então apresenta para Ele nessa noite o teu coração. Começa a declarar: Jesus, eu preciso de uma resposta. Jesus, eu preciso de renovo. Jesus, abre as comportas dos céus e gera ainda nesses dias um milagre sobrenatural. Feche teus olhos, eu quero declarar a palavra sobre você. 2 Coríntios 4:7 diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Romanos 5:3 diz: também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Isaías 40:28 diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno e o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças, porque até os jovens se cansam e ficam exaustos, e até os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, vamos, levante suas mãos em nome de Jesus.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Será que você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Fala para quem está do seu lado: a dupla honra de Deus é real e está disponível. Fala para quem está do outro lado: a dupla honra de Deus é real e está disponível. Pastor, eu já entendi o que são promessas, mas a minha pergunta é: por que eu devo confiar nelas? O princípio básico pelo qual devemos confiar nas promessas é porque aquele que prometeu não pode negar a si mesmo. Ele não pode estabelecer algo e voltar atrás, porque isso fere o seu caráter. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Biblicamente, só existe uma filiação atribuída a Satanás: ele é o pai da mentira. Mas existem muitas filiações atribuídas a Deus. Uma delas, por exemplo, que me pega muito, é que ele é o pai da eternidade. Ele não foi inserido na história, a história nasceu dele. Ele não apareceu na linha do tempo, o tempo saiu de dentro dele. Porque se assim não fosse, ele seria chamado de criador da eternidade. Você pode criar algo que não necessariamente saiu de você. Homens criaram carros, tecnologia, coisas que a gente utiliza, mas a paternidade precisa necessariamente sair de dentro para fora. Isaías diz: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Irmão, não é por acaso que o quadro debilitante que mais afeta a nossa geração é a ansiedade, porque para o inferno isso tem requinte de crueldade e ironia. A criação, que foi gerada daquele que é o Pai da eternidade, está ansiosa porque não sabe se mover no tempo. Qual que é a raiz da depressão para muitos de nós? É o fato da gente ancorar nossa expectativa num tempo que não existe mais. É quando a gente abre acesso no nosso coração para sentimentos como nostalgia. A nostalgia é uma mentira que faz você acreditar que o tempo que você viveu é melhor do que qualquer outro tempo que você vai viver. Você já deve ter ouvido alguém falando: não, no meu tempo é que era bom. Não, os louvores do meu tempo é que eram bons. As pregações do meu tempo, os carros da minha época, a comida. A gente muitas vezes dá acesso à nostalgia quando acredita que o que vivemos no passado é melhor do que aquilo que viveremos no futuro. Mas assim como tem pessoas perdidas no passado, tem pessoas que ficaram perdidas no futuro. A gente está com tanta expectativa naquilo que vai acontecer que a gente não consegue saborear e usufruir aquilo que está acontecendo. Mas uma coisa que eu acho interessante, irmão, é que quando eu olho para o caráter de Deus, dentre várias características, uma delas é que Ele nunca se atrasa. Deus é perfeito em tudo que faz. A gente olha para o milagre de Lázaro. Você está comigo? Diga amém. O milagre de Lázaro acontece algo interessante. Jesus chega e Lázaro já havia morrido. Mas Jesus não chegou atrasado, por isso Lázaro morreu. Jesus esperou para que a partir da morte de Lázaro, a ressurreição glorificasse ainda mais o seu Pai. Porque o povo já havia visto milagres de cura através de Jesus, mas pela primeira vez eles veriam ressurreição através dele. Então o corpo de Lázaro fede. Existe luto, existe choro, existe indagação e questionamento, porque é isso que a gente faz muitas vezes quando a vontade de Deus não opera no nosso tempo, quando a agenda de Deus não se move segundo a nossa agenda. Então a Bíblia diz que quando Jesus chega naquele lugar e ele é levado até o lugar onde Lázaro foi sepultado, a primeira coisa que a irmã de Lázaro faz é pegar Jesus e jogar no passado. Ela fala assim: se você tivesse chegado antes,
meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala: ei, seu irmão vai voltar a viver. E aí você sabe o que ela faz? Ela agora pega Jesus e joga Jesus no futuro. Ela fala: não, eu sei, ele vai voltar a viver naquele dia, quando os mortos ressuscitarem. E aí Jesus fala: não, você não entendeu. Ainda hoje o seu irmão vai voltar a viver. Recebe isso aqui, quem quer viver milagres ainda hoje, levante suas mãos. Você não vai viver com a culpa do que você não fez no passado. Você não vai caminhar ansioso com como vai ser o seu futuro. Ainda hoje, milagres, sinais e maravilhas vão acontecer em nome de Jesus. Vamos, receba isso, levante suas mãos. Você vai começar a sua semana. Talvez você tenha alguns desafios na segunda-feira, e quando o seu coração ficar ansioso, preocupado com como vai ser, ou se vier um sentimento de culpa por algo que você não fez, você vai levantar os seus olhos aos montes e você vai declarar: ainda hoje algo sobrenatural vai acontecer. Vamos, igreja, levante suas mãos, declare comigo e diga: eu creio que ainda hoje, vamos, diga, ainda hoje, algo sobrenatural vai acontecer. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque eu devo confiar nas promessas de Deus? Porque o caráter dele é imutável, não tem variação de humor. Porque o caráter dele não é refém da minha performance. Deus não é bom para mim quando eu sou bom. Deus não é mal para mim quando eu sou mal. Porque os meus erros do passado não abortaram minhas promessas do futuro. Se eu me arrepender genuinamente e abandonar o meu pecado, existe perdão disponível em todo o tempo. Porque ele não é alguém que gera expectativas que não tem intenção de suprir. Porque ele não perde tempo falando sobre algo que não vai fazer. Porque eu devo confiar nas promessas? Porque Deus é bom e ninguém pode dar o que não tem. O inferno gera doenças e tumores porque é isso que eles têm para dar. Mas dos céus vem livramento, cura e milagres, porque é isso que os céus carregam. Da parte dos nossos inimigos tem palavras contrárias, armas forjadas contra nós, retaliações, crises, porque é isso que os nossos inimigos têm para dar. Mas da parte de Deus tem livramento, escape, esperança, palavras de consolo, bom ânimo, porque é isso que os céus carregam. A verdade, irmão, é que à medida que eu conheço mais o caráter de Jesus, eu sei cada vez mais o que esperar dele. Porque eu devo confiar nas promessas, pastor? Porque aquele que prometeu para você, por não ter ninguém superior a si mesmo para jurar, jurou por si mesmo. Olha o que a palavra de Deus diz, irmão. Hebreus 6,13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Porque eu devo acreditar nas promessas, porque o caráter de Deus é imutável. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por que eu devo acreditar nas promessas, pastor? Porque ele é incansável. Isaías 40:28. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Por que eu devo confiar, pastor, nas promessas que Deus me fez? Porque ele é atemporal. Apocalipse 22:13. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Porque ele é o nosso refúgio. Salmos 9:9 diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, ele é uma torre segura na hora da adversidade, e os que conhecem o seu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Salmos 16:8. Eu sempre tenho o Senhor adiante de mim, e com ele à minha direita jamais serei abalado. Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte
e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Pastor, eu já entendi o que são promessas. Eu já entendi por que eu devo confiar nelas. Agora a pergunta final, para a gente terminar esse culto: como me posicionar para vivê-las? Porque se promessa é algo tão bom, por que nem todo mundo está vivendo? Se promessa é algo tão poderoso, por que nem todo mundo está experimentando? Sabe, um dos posicionamentos mais importantes que você precisa ter para viver as promessas de Deus é você não se mover pela aprovação dos homens. Porque se os heróis da fé esperassem que todos ao seu redor concordassem com as suas promessas, nenhum deles estaria compondo a galeria dos heróis da fé. Se Noé esperasse a concordância de quem o cercava, a arca jamais teria sido construída. Se Moisés esperasse a concordância de quem o cercava, jamais teria se levantado como libertador do seu povo. Irmão, a história de José, não houve concordância nem dos seus próprios irmãos. Venderam como escravo, porque não satisfeitos em matar o seu irmão, ainda desejaram obter lucro através da sua venda. A história de Davi fala a respeito de um homem que, quando o profeta foi até a casa do seu pai para escolher um dos seus filhos para ungir rei, o seu pai chamou a todos os irmãos, menos a ele. Mas quando o profeta chega lá, ele fala: aquele a quem eu vim ungir não está aqui, mandem chamar. Se dependesse da lista que o pai de Davi fez, Davi não seria ungido naquele dia. Se dependesse dos amigos de Pedro, jamais teria sido chamado para ser o apóstolo de uma nova aliança e uma pedra fundamental dentro de uma igreja primitiva. Pedro, na noite em que foi chamado, era um pescador frustrado, sua empresa de pesca estava em crise, as suas redes estavam vazias. Irmão, se dependesse da aprovação daqueles que me conhecem, eu jamais teria sido alistado por Deus para liderar um avivamento, porque eles sabem de onde eu vim e quem eu era. Mas o que a gente precisa entender é que quando Deus prometeu algo para você, você ainda não tinha sido deformado pelo pecado e pelas circunstâncias. Deus te viu quando ninguém via. Deus te viu na sua essência. Deus te viu quando você era imagem e semelhança de quem Ele é. Então Ele prometeu algo para você. E o que eu preciso fazer para viver o cumprimento das promessas? Você precisa voltar para esse lugar de origem. Você precisa voltar para esse lugar onde o pecado não te deforma, onde a opinião dos outros não te move, onde aquilo que pensam sobre você não te importa, onde aquilo que falam a teu respeito não te interessa, onde só a voz de Deus tem espaço no teu coração. Porque quando a gente está nesse lugar, a multidão vai dizer não vai, mas se Deus está dizendo vai, você vai com ousadia. A multidão vai dizer não vai acontecer, mas se Deus te prometeu, você sabe, já aconteceu. A multidão vai dizer não tem como, mas Deus vai te lembrar: filho, você tem o que precisa, a minha palavra te basta. Vai e não olha para o lado, vai e não desanime, vai e não peques mais, porque Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas você precisa escolher se o que vai te mover na tua jornada é a aprovação dos homens ou é uma palavra de Deus. Igreja, olha para mim. Tem amigos que te conhecem há meses, anos, mas uma palavra deles tem tido mais peso na sua decisão do que uma promessa de Deus que te conhece desde a eternidade passada. Talvez você vai sair daqui cheio de fé e uma palavra contrária na tua semana vai tentar roubar de você essa firme convicção. Talvez a tua esposa, o teu marido, talvez os teus filhos, alguns amigos, talvez o seu chefe, seus funcionários, talvez um e-mail, uma mensagem, quem sabe uma carta, uma dívida, talvez um problema, um diagnóstico, quem sabe um parecer médico ou uma segunda opinião. Eu não sei o que vai tentar roubar você, mas certamente em algum momento algo vai tentar roubar você. E é nesse lugar que você vai ter que escolher se você vai se mover pelo que os outros pensam ou se você vai caminhar segundo aquilo que Deus fala. Guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. É melhor ter uma palavra de Deus do que um bom plano. É melhor ter uma palavra de Deus do que a concordância de quem te cerca. Porque quem tem opinião de homens está cercado de opiniões, mas quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Guarda isso aqui, levante suas mãos em nome de Jesus.
Alguns homens podem menosprezar o que você carrega, não acreditar nos sonhos que você tem. Algumas pessoas, talvez até porque te amam, tentam te poupar de grandes desafios e desencorajam você a se lançar em novos desafios. Mas eu vim aqui declarar que você não vai ser alguém que se move pela opinião de outros. Você não vai ser aquele que se move segundo a aprovação de outros. Não, você vai ouvir algo de Deus e você vai se mover segundo o que ouviu. Deus vai falar com você no teu secreto. Deus vai falar com você na tua semana. Deus vai falar com você através de canções. Deus vai falar com você através de sonhos proféticos. Deus vai usar pessoas. Deus vai falar com você através da palavra. Você vai levantar os seus olhos, talvez em alguns momentos de crise, e vai vir uma resposta de Deus imediata no meio da sua tribulação. Você não vai andar em falta. Você vai experimentar o pão que vem do céu no meio dos desertos. Você vai caminhar e não vai se cansar. Você vai correr e não vai desanimar. Eu profetizo em nome de Jesus, Deus te dando uma unção fresca. Você vai caminhar segundo uma palavra de Deus, e à medida que você coloca os pés, Deus constrói o chão. À medida que você sai do barco, você vai andar com Ele sobre as águas, e você vai entender que é melhor ser Pedro voltando molhado de volta para o barco do que ser qualquer um dos discípulos que secos ficaram assistindo aquele milagre naquele dia. Você vai enfrentar leões, espada, fogo, deserto, mas eles não vão te ferir. O inferno não vai te parar. Eu declaro em nome de Jesus, Deus fortalecendo você, Deus renovando você, Deus esticando você. Você vai se tornar mais forte do que era no início da jornada. Deus vai forjar o teu caráter. Deus vai ampliar suas tendas. Deus vai ampliar a tua visão. Deus vai ampliar recursos. Deus vai multiplicar unção. Deus vai te dar ideias dos céus. Você vai se mover debaixo de uma unção criativa. O inédito de Deus vai se revelar para você. Eu declaro em nome de Jesus, homens fortes sendo gerados em dias difíceis, homens fortes sendo gerados através de oração, e você e a sua casa romperão em fé e viverão ainda esse ano o maior romper da sua história, em nome de Jesus. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.